Nesse quarto episódio da série Caminho das IPAs, nós vamos falar sobre a versão da costa oeste dos Estados Unidos da American IPA. Hoje é dia de produzirmos uma West Coast IPA. Olá, aqui é Luciano Ribeiro da Saibia e hoje é dia de nós falarmos um pouco sobre a West Coast IPA, o estilo 21A do BJCP. Apesar do estilo 21A do BJCP definir aquilo que é uma American IPA, existem diferenças marcantes entre a IPA que é produzida na costa leste dos Estados Unidos, que é a IPA clássica, e aquela que é produzida na costa oeste dos Estados Unidos. Na verdade, a história da West Coast IPA se confunde com a própria história dos movimentos de homebrewing e de craft beer nos Estados Unidos, e também da própria história da versão americana da India Pale Ale. A nossa Robert Oppenheimer, que foi a nossa interpretação do que seria uma clássica IPA da costa leste dos Estados Unidos, é uma cerveja que tem como base uma IPA inglesa. Basicamente, é uma cópia, mas usando ingredientes americanos. Já a IPA da costa oeste é a pura expressão do pensamento americano aplicado a uma cerveja, que é more is better. Isso é, mais é melhor. Mais amargor, mais aroma e sabor de lúpulo, mais álcool. E tudo isso começou com uma Pale Ale, a Anchor Liberty Ale, e um lúpulo americano, o Cascade. Em 1965, um graduado em Stanford, chamado Fritz Maytag, comprou uma pequena e falida cervejaria em São Francisco, no oeste dos Estados Unidos, no estado da Califórnia. E essa pequena cervejaria era a Anchor. Maytag resolveu não produzir cervejas lagers, que eram bem comuns na época, e sim cervejas ale. E queria fazer uma Pale Ale estilo inglês com lúpulo americano, fazendo uso de uma técnica britânica quase esquecida, o dry hopping. Um produtor de lúpulo e amigo de Maytag sugeriu a ele utilizar uma nova variedade de lúpulo que tinha sido desenvolvida no estado de Oregon, chamada de Cascade, que foi lançado em 1971 comercialmente. O novo cervejeiro de São Francisco seguiu o conselho de seu amigo, produzindo a sua Pale Ale com uma enorme quantidade do recém-lançado lúpulo Cascade. Para Maytag e outros cervejeiros da costa oeste dos Estados Unidos, a proximidade com as fazendas produtoras de lúpulo ofereceu uma oportunidade única, a de redefinir o estilo American IPA, usando lúpulos como Cascade, Centennial, Columbus e Chinook, todos cultivados localmente. Quer as pessoas odiassem ou adorassem, elas não podiam negar a novidade de aromas e sabores intensos e do buquê floral e cítrico da Liberty Ale, que foi a precursora da IPA americana moderna. 5 anos após o lançamento da Liberty Ale, em 1980, o mestre cervejeiro da Sierra Nevada, Ken Grossman, decidiu fazer uma IPA com lúpulos americanos, incluindo o próprio lúpulo Cascade. Surge assim a icônica Celebration IPA. Depois que Maytag e Grossman abriram o caminho, um jovem cervejeiro do norte da Califórnia, chamado de Vinnie Cirluso, resolveu levar as coisas ao extremo. E em 1994, ele produziu a Blind Pig Inaugural Ale, marcando o nascimento da Double IPA. História essa que nós já contamos no terceiro episódio dessa série. Eu vou deixar um card aqui em cima, caso vocês não tenham assistido a esse vídeo ainda. Com o tempo, bebedores de cerveja tornaram-se mais receptivos à grande intensidade de aromas e sabores relacionados à adição de lúpulo. E surgiu uma grande demanda pelo estilo. Cervejarias artesanais como a Stone, a Ballast Point, a A.O. Smith e a Green Flash lançaram suas IPAs cada vez mais amargas e aromáticas. Começou então uma espécie de competição. Uma cervejaria lançava uma IPA de 65 IBUs, logo uma outra lançava de 75 IBUs e um pouco mais uma de 85 IBUs. Muitas cervejas notáveis surgiram dessa cena, mas a mais emblemática foi a West Coast IPA da Green Flash.
a primeira a registrar o termo West Coast IPA em 2011 e estampá-lo em suas garrafas em letras gigantes. Isso codificou a regionalidade do estilo de IPAs da costa oeste dos Estados Unidos e o tornou instantaneamente reconhecível para os bebedores de cerveja nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Era a maneira das cervejarias de lá dizerem: é assim que nós fazemos aqui na costa oeste. Segundo o BJCP, uma American IPA deve ter uma OG de 1,056 a 1,070, uma FG de 1,008 a 1,014, uma cor de 6 a 14 SRM, um amargor de 40 a 70 IBUs e uma quantidade de álcool por volume entre 5,5% a 7,5%. Apesar dessas métricas serem as mesmas para todas as American IPAs, as West Coast IPAs sempre se aproximam dos limites superiores, sendo mais amargas, mais aromáticas, mais alcoólicas e mais secas do que as outras versões de American IPA. Então esse foi o nosso resumo sobre o estilo West Coast IPA. E agora eu vou apresentar o cientista homenageado por nós da SciBeer para esse estilo de cerveja. Thomas Alva Edison foi um inventor e empresário americano. Ele desenvolveu muitos dispositivos em campos como a geração de energia elétrica, a comunicação de massa e a gravação de sons e imagens. Essas invenções, que incluem o fonógrafo, a câmera de cinema e as primeiras versões da lâmpada elétrica, tiveram um grande impacto no mundo industrializado moderno. Edison desenhou e construiu uma versão aprimorada do telégrafo, o telégrafo quadruplex de Edison. Após a demonstração do aparelho à Western Union, a empresa ofereceu $10 mil pelo dispositivo. Edison ficou surpreso, mas muito feliz pela oferta, já que pensava em vender o dispositivo por cerca de $4 a $5 mil. Com esse dinheiro, ele estabeleceu um laboratório de pesquisa industrial em 1876. Com esse laboratório, ele foi um dos primeiros inventores a aplicar os princípios da ciência organizada e do trabalho em equipe ao processo de invenção, trabalhando com muitos pesquisadores e funcionários simultaneamente. O fonógrafo, um aparelho que gravava e reproduzia sons, foi uma das invenções de Edison mais chamativas para o público geral. Ouvir sons saindo de um aparelho era quase mágico para as pessoas comuns. Por isso, Edison ficou conhecido como o Mágico de Menlo Park. Em 1878, Edison começou a trabalhar em um sistema de iluminação elétrica, algo que ele esperava que pudesse competir com a iluminação à base de gás. Ele começou abordando o problema de criar uma lâmpada incandescente de longa duração. No entanto, Thomas Edison não inventou a lâmpada. Na verdade, o cientista britânico Warren de la Rue, em 1840, desenvolveu uma lâmpada elétrica usando um filamento de platina enrolado. Mas o alto custo da platina impediu que a lâmpada se tornasse um sucesso comercial. O que Edison e sua equipe fizeram foi desenvolver uma lâmpada elétrica com um filamento mais barato e resistente. Em 1878, Edison formou a Edison Electric Light Company, em Nova York, para produzir as lâmpadas, onde fez a primeira demonstração pública da sua lâmpada incandescente. Na época, Edison disse: "Vamos tornar a eletricidade tão barata que apenas os ricos queimarão velas." E realmente ele falava sério. Em 1880, ele fundou a Edison Illuminating Company e durante a década de 1880 patenteou um sistema de distribuição de eletricidade. Edison ligou o primeiro sistema de distribuição de energia elétrica de sua estação geradora em Pearl Street, que fornecia 110 volts de corrente contínua para 59 clientes em Manhattan, na cidade de Nova York. À medida que Edison expandiu seu sistema de fornecimento de energia elétrica em corrente contínua, ele recebeu forte concorrência de empresas que instalaram sistemas utilizando corrente alternada, como a Westinghouse Electric. Foi daí que iniciou-se uma verdadeira batalha entre Thomas Edison e George Westinghouse para determinar qual sistema de transmissão de eletricidade seria o padrão adotado, o que ficou conhecida como a Guerra das Correntes. Tem inúmeros documentários e até um filme que retrata esses eventos. Com 1.093 patentes nos Estados Unidos em seu nome, bem como patentes em outros países, Edison é considerado um dos inventores mais prolíficos
da história. Edison não era um cientista, mas acreditava que a chave do sucesso era o uso de princípios científicos aplicados aos processos de produção, que é uma filosofia adotada por nós aqui na Saibia, e por isso ele é homenageado no nosso rótulo para essa cerveja. Para essa cerveja, utilizamos uma relação de água-malte de 3 litros para cada quilograma de grãos. Corrigimos a água para essa misturação da seguinte forma: cálcio 100 ppm, magnésio 12 ppm, sulfato 150 ppm, cloreto 50 ppm e bicarbonato 100 ppm. O nosso grist de malte foi de 91,7% de malte Pale Ale, 5,6% de malte dextrina e 2,8% de malte cristal. Para aumentar a fluidez do mosto e assim aumentarmos a nossa eficiência de conversão e extração, utilizamos a enzima beta-glucanase. Ajustamos o pH de nossa mostura para 5,4 utilizando ácido lático. E mosturamos por 90 minutos a 66 graus Celsius. Adicionamos então os sais de correção para a água da lavagem antes da fervura. E para o amargor, iniciamos com o lúpulo Zeus por 50 minutos, fornecendo assim 23 IBUs. Restando 10 minutos para o final da fervura, adicionamos mais Zeus, obtendo mais 19,2 IBUs. Faltando 5 minutos para o fim da fervura, adicionamos nutriente para a levedura. Também adicionamos 15 mg de zinco. Terminada a fervura, utilizamos 50 gramas do lúpulo centênio no Whirlpool Hopping por 10 minutos a uma temperatura acima de 90 graus. Isso conferiu 12,9 IBUs para a nossa cerveja. Também adicionamos 50 gramas de centênio através da técnica de hop stand numa temperatura próxima a 85 graus por 10 minutos, conferindo mais 5,1 IBUs de amargor. Resfriamos o nosso mosto. Procedemos com a nossa aeração por 10 minutos. E então inoculamos as nossas leveduras. Para essa cerveja, utilizamos a levedura da Mangrove Jacks AM44. O nosso processo de fermentação iniciou-se a 18 graus centígrados por 3 dias, depois elevamos a temperatura para 22 graus por 4 dias para um descanso de diacetil. Reduzimos então a temperatura para 15 graus centígrados, onde no primeiro dia dessa fermentação terciária nós realizamos o nosso dry hopping. Para o nosso dry hopping, utilizamos 100 gramas do lúpulo Centennial e 100 gramas do lúpulo Chinook. Os lúpulos passaram 2 dias em contato com a cerveja a 15 graus centígrados. Essa cerveja então permaneceu 10 dias em maturação a fria, a 0 graus, antes do invase. Invasamos a nossa cerveja em post-mix, utilizando contrapressão. Purgamos então o ar do headspace do post-mix utilizando CO2. Utilizamos um termômetro para sabermos a que temperatura a nossa cerveja está e assim podermos calcular exatamente qual a pressão necessária para atingir os 2,6 volumes de CO2 desejados para essa cerveja. Bem, é chegada a hora de provar a nossa West Coast IPA, a nossa Thomas Edison. Então tá aqui a nossa West Coast IPA. Ela tá com excelente formação de espuma praticamente branca, bastante cremosa, bem consistente. Ela ficou levemente turva, porque nessa cerveja nós resolvemos não utilizar gelatina, tendo em vista que nós não tivemos sorte nas safras dos lúpulos que nós utilizamos para o dry hopping. O nosso Chinook só tinha 1,3 ml por 100 gramas e o nosso Centennial só tinha 1,6 ml por cada 100 gramas. Então, a gente tinha 1,3%
e 1,6% em óleos essenciais para esses dois lúpulos. Então, por conta disso, a gente não quis usar gelatina para não reduzir ainda mais a questão aromática da cerveja. Mas, mesmo assim, como é um estilo que ele permite uma certa turbidez, então a gente ainda está dentro do estilo. A cor está muito bonita, vocês estão vendo um pouco mais escura, mas ela está aqui de um dourado um pouco mais escuro. Como vocês percebem, a espuma continua bastante cremosa e persistente, mas vamos para os aromas. Pela primeira vez eu consigo ter um aroma resinoso de pinho, né? Então é uma característica bem interessante ser trazido principalmente pelo lúpulo Chinook, e também um aroma cítrico, principalmente resinoso e cítrico, e eu arriscaria dizer um leve floral também. Essa cerveja ela ficou com 6,5% em álcool por volume, então ela atenuou um pouco menos, a levedura atenuou um pouco menos do que esperava-se, mas está ainda dentro do estilo, e ela está com a cor de mais ou menos 9,1 SRM, o que dá alguma coisa em torno de 18,5 EBCs. Vamos para a boca e ver como ficou o amargor dessa cerveja. O amargor ficou bem pronunciado, preenche a boca, fica um pouco no retrogosto, ainda está aqui presente na boca, na língua, mas é um amargor limpo, nada de hash, não passa muito, não é agressivo. Como nós puxamos o balanço dessa cerveja um pouco mais para o amargor, ela está aí com seus 60, 61 IBUs, então essa cerveja ela tem um aspecto mais amargo, ela não está naquele equilíbrio que a gente fez com a nossa primeira versão, que foi a nossa East Coast IPA, a clássica, e é óbvio que ela não está com amargor tão intenso como a Double IPA que a gente fez. Entretanto, ela está bem amarga, assim como toda West Coast tem que ser. A Double IPA é uma West Coast, só que extrema, e essa daqui também ficou bem amarga. O corpo da cerveja ficou médio baixo, ela ficou com a FG de 1,011, então ela não secou tanto quanto a gente queria que ela ficasse ali 1,010, 1,009, mas ficou bom, de tal forma que essa cerveja ela ficou voltada para o amargor, para o lúpulo. Eu não consigo detectar nenhum off-flavor muito marcante, nada de esterificação. Realmente o aroma do pinho de resinoso ele está mais presente do que o aroma cítrico. Então, mais uma cerveja aprovada aqui na Saibia. Ficou realmente como a gente esperava, essa West Coast IPA, amarguinha, sequinha, mas não exagero, e sem hash e com retrogosto marcante de lúpulo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós postarmos por aqui. Se você já é inscrito e acompanha os nossos vídeos, essa é nossa quarta IPA do projeto Caminho das IPAs e ainda restam mais 3 para nós finalizarmos esse projeto. Então, continue acompanhando, cheers e até a próxima!